Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 329, releitura sem uma música alta, né? No mercado de Alexandre Sênio, a parábola dos operários da vinha. Valtorta descreve a visão do dia 13 de novembro de 1945. O pátio dos três irmãos está pela metade na sombra e com a outra metade iluminada pelo sol. Ele está cheio de pessoas que vão e vêm para fazerem suas compras. Enquanto do lado de fora do portão, na pequenina praça, ouve-se o vozerio da feira de Alexandre em um confuso ir e vir de adquirentes e compradores, de burros, de ovelhas, cordeiros, galinhas. Porque se entende que aqui eles encontrem menos dificuldades e com os frangos trazidos para a feira, não se precisa ter medo de contaminações. Os relinchos, os balidos, o cacarejar das galinhas e o canto dos galos novos se misturam com as vozes dos homens em um alegre coro que de vez em quando faz ouvir algumas notas agudas e dramáticas por causa de alguma altercação. Também no pátio dos irmãos há um murmúrio e não falta alguma altercação, ou por causa do preço, ou porque algum freguês pegou alguma coisa e um outro já tinha intenção de pegar. Não faltam as lamentações nem a voz chorosa dos mendigos que perto do portão da praça recitam a ladainha de suas misérias com uma voz cantada e triste, como um gemido de um moribundo. Os soldados romanos vêm e vão, como se fossem os donos das lojas e da praça. Acho que eles estão a serviço da ordem, porque estão armados e nunca estão sozinhos, indo por entre os fenícios que estão todos armados também. Também Jesus vai e vem pelo pátio dando algumas voltas com os 6 apóstolos, como quem está esperando um momento oportuno para falar. Depois ele desce por um instante até a praça, passando por perto dos mendigos, aos quais dá uma esmola. O povo se diverte por alguns minutos a olhar o grupo dos galileus e muitos ficam perguntando quem serão aqueles homens estrangeiros. Mas há alguém que se informa, tendo ido perguntar aos 3 irmãos que são os hospedeiros deles. Um novo murmúrio surge agora, dos que vão acompanhando os passos de Jesus que lá se vai tranquilamente, acariciando os meninos que vai encontrando em seu caminho. Entre os que estão falando em voz baixa, não faltam também os sorrisos de escárnio e os apelidos pouco agradáveis para os hebreus. Mas também não falta o desejo honesto de ouvir falar o profeta, o rabi, o santo, o Messias de Israel. Pois com estes nomes é o que estão mostrando, conforme o grau de sua fé e a retidão do seu coração. Ouço a voz de 2 mães. Mas é verdade? Assim, Daniel, um dos irmãos me disse. Ele falou em Jerusalém com pessoas que viram os milagres do santo. Sim, também, mas será mesmo assim? Esse homem? Daniel me disse que não pode ser senão ele, porque pelo que ele fala. Então, o que achas? Ele me concederá a graça? Ainda que eu seja apenas uma prosélita? Eu diria que sim, experimento. Talvez ele não volte mais aqui entre nós. Experimenta, mal certamente não te fará. Eu vou, diz a mulherzinha, deixando no ar o vendedor de louças, do qual ela queria comprar umas tigelas. Mas o vendedor, que estava ouvindo a conversa das duas, irritado pelo bom negócio e ficou frustrado, decepcionado, se dirige contra a mulher, e lá ficou parada, cobrindo-a de insultos e dizendo: maldita prosélita, sangue de judia, mulher vendida, e etc. Ouço a voz de 2 homens sérios e barbudos, e gostaria de ouvi-lo. Dizem que é um grande rabi. Um profeta, deves dizer, maior que o Batista. Elias me disse certas coisas Elias o sabe, porque ele tem uma irmã casada com um servo de um ricaço de Israel,
e para ter notícias dela costuma fazer perguntas aos companheiros de serviço. E o tal ricaço é muito amigo do Rabi. Um terceiro, talvez um fenício que estando ali perto viu o que estavam dizendo e se intromete o rosto esguio e satírico entre os dois e diz: zombeteiro, bela santidade, temperada com riquezas? Pelo que eu sei, o santo deveria viver pobremente. Cala-te, Doro, língua maldizente. Não és digno tu, um pagão, de julgar tais coisas. Ah, então vós é que sois dignos disso? E especialmente tu, Samuel. Farias bem se me pagasse aquilo que me estás devendo? Ora, veja, e não me fiques rodeando a vampiro, seu cara de fauno. Ouço um velho meio cego que está acompanhado de uma menininha e que pergunta: Onde está o Messias? Enquanto a menininha diz: abri caminho para o velho Marcos, por favor. Dizei ao velho Marcos de onde está o Messias. A voz da menina, clara e firme, se espalha pela praça inutilmente, até que, afinal, um outro homem diz: Queres ir ao Rabi? Ele voltou e foi para a casa de Daniel. Ele está lá, parado, e está conversando com os mendigos. Ouço 2 soldados romanos que dizem: deve ser o que os judeus estão perseguindo, aquelas boas peças. Basta que se olhe para ele e logo se vê que é melhor do que eles. É por causa disso que ele lhes desagrada. Vamos dizê-lo ao alferes, esta é a ordem. És muito tolo, ó Caio. Roma trata com desconfiança os cordeirinhos e os suporta, mas eu diria que ela acaricia os tigres. Não me parece, Cipião. A Pôncio se mata facilmente. Sim, mas ele não fecha sua casa às aduladoras hienas que o bajulam. Ah, é política, Cipião, só política. É vileza, Caio, estultícia. Deste, ele deveria fazer-se amigo, para ter uma ajuda com que manter obediente essa canalha asiática. Ele não serve bem a Roma, Pôncio, pois deixa de tratar bem a este, para adular os maus. Não fiques criticando o procônsul. Nós somos soldados, e o superior é sagrado como um deus. Nós juramos obediência ao divo César, e o procônsul é um representante dele. Também, enquanto se trata de um dever para com a pátria, sagrada e imortal, mas não em nosso foro interior. Mas a obediência também vem do seu juízo. Se o teu juízo se rebela contra uma ordem e a critica, já estarás obedecendo completamente. Já não estarás obedecendo completamente. Roma se apoia sobre a nossa obediência cega para defender suas conquistas. Parece um tribuno e falas bem, mas eu te faço observar que se Roma é rainha, escravos é que não somos. Somos súditos. Roma não pode ter cidadãos escravos. É uma escravidão querer impor silêncio às razões dos cidadãos. Eu digo que a minha razão julga que Pôncio faz mal em não cuidar deste israelita. Eu digo que a minha razão julga que Pôncio Pilatos faz mal em não cuidar bem deste israelita Jesus, em não dar-lhe o nome de Messias, santo, profeta, o que quiseres. Eu acho que posso fazer isso, porque com isso não diminui a minha fidelidade a Roma, nem meu amor a ela. Mas mesmo sem isso, acho que ele ensina o respeito às leis e aos cônsules, como está fazendo, e que assim coopera para o bem-estar de Roma. Tu és muito culto. Terás um futuro, Cipião. Já vais indo à frente. Eu sou apenas um pobre soldado, no entanto, estás vendo aquilo lá adiante? Há uma aglomeração ao redor de Jesus. Vamos dizê-lo aos chefes militares. De fato, perto do portão dos 3 irmãos, há uma multidão de pessoas em torno de Jesus que, por causa de sua altura, pode ser bem visto. Pouco depois, de repente, ouve-se um grito e o povo começa a agitar-se. Outros vêm correndo da feira, enquanto alguns, do meio da multidão, saem correndo pela praça e para os outros lados. Ouvem-se perguntas, respostas. O que aconteceu? O que há? O homem de Israel curou o velho Marcos. A névoa dos olhos dele se desfez. Enquanto isso, Jesus olhou no pátio acompanhado por um grande número de pessoas. Mancando no meio daquele acompanhamento, vai
dos mendigos, um pouco coxo, que mais se arrasta com as mãos do que com as pernas. Mas se suas pernas estão tortas e sem força a tal ponto de que sem suas bengalas ele não iria para a frente, contudo a força dele está na sua voz estentória. Santo, Santo Messias, Rabi, tem piedade de mim! Ele grita até perder o fôlego e sem parar. 2 ou 3 pessoas se viram para ele e lhe dizem: não precisa ficar perdendo fôlego, Marcos é hebreu e tu não. Para os verdadeiros israelitas ele concede as graças, mas não para os filhos de um cão. Mas minha mãe era hebreia. Mas Deus a feriu e te deu a ela como um monstro por causa do pecado dela. Fora, filho de uma loba! Volta para o teu lugar, fica na lama. Fica na tua lama. O homem se encosta ao muro, abatido, apavorado pela ameaça dos punhos dos que lhe estão mostrando. Jesus para, vira-se e fica olhando e diz: homem, venha cá. O homem olha para ele e olha para os que estão ameaçando e não tem coragem de ir para a frente. Jesus então abre caminho por entre uma pequena aglomeração e vai ele mesmo até o doente. Pega-o pela mão, põe a mão sobre o ombro dele e lhe diz: não tenhas medo, vem para a frente comigo. E olhando para aqueles malvados, diz com seriedade: Deus é de todos os homens que o procuram e que são misericordiosos. Eles entendem aquela antífona e agora são eles que ficam no acompanhamento, ou melhor, que ficam parados onde estão. Jesus torna a virar-se e os vê lá, confusos, querendo irem-se embora, e lhes diz: não, vinde vós também, será bom também para vós, para endireitar e fortalecer as vossas almas, como eu endireito e fortaleço a este, porque ele soube ter fé. Homem, eu te digo, fica curado da tua enfermidade. E deixa de continuar com a mão sobre o ombro do aleijado, depois de este ter ido como que ter tido como que uma sacudida no corpo. O homem, então, depois se endireita firme sobre as suas pernas, joga fora as muletas já desgastadas pelo uso e grita: ele me curou! Louvado seja Deus e minha mãe! E depois se ajoelha para beijar a orla da veste de Jesus. O tumulto criado pelos que querem ver e pelos que já viram e estão comentando chega ao auge. No fundo do corredor que vai da praça para o pátio, as vozes ecoam como se estivesse saindo de um poço. E o eco que elas produzem se nota quando elas se chocam contra as muralhas do castelo. As milícias começam a temer que tenha surgido alguma briga, pois isto é fácil acontecer nestes lugares, aonde vêm encontrar-se tantas raças e religiões. E um pelotão de soldados vem abrindo caminho rudemente, perguntando o que foi que aconteceu. O milagre! Jonas, o aleijado, foi curado. Lá está ele perto do homem galileu. Os soldados olham uns para os outros e nada falam, enquanto a multidão não passa toda. E atrás dela não se amontoa outra, formada pelos que estavam nos armazéns e na praça, na qual podem ver se os que ficaram são só os vendedores que estão com muita raiva por causa da imprevista dispersão dos seus fregueses, e o que vai estragar a feira daquele dia. Depois, vendo passar um dos 3 irmãos, perguntam: Filipe, sabes o que está fazendo agora o Rabi? Está falando, ensinando lá no pátio, diz Filipe, todo contente. E os soldados trocam ideias. Vamos ficar aqui ou vamos nos embora? O alferes disse que vigiemos. A quem? Ao homem? Mas por ele poderíamos apostar com os dados, sendo o prêmio de uma ânfora de vinho de Chipre. Disse Cipião, aquele que antes estava defendendo Jesus diante do seu companheiro. Eu diria que ele é que tem necessidade de ser protegido, e não o direito de Roma. Vós o estás vendo, entre os nossos deuses, nenhum é tão manso e contudo, de um aspecto tão viril. Essa canalha não é digna de tê-lo, e os indignos sempre são maus. Fiquemos aqui a protegê-lo,
Se for preciso, lhe salvaremos as costas e acariciaremos as destes galeotes. Diz meio sarcástico e meio admirado um outro. Diz bem prudente, e até para que o procuro o alferes que viva sonhando com sublevações contra Roma e promoções para si em recompensa e por merecimento, por sua constante vigilância, em favor da saúde do divo César e da deusa Roma, mãe e senhora do mundo, a fim de que ela se persuada de que aqui vai conquistar braçadeiras ou coroas, vai chamá-lo Ácio. O jovem soldado sai correndo e volta correndo para dizer: Próculo não vem, ele mandou o triário Áquila. Bem, é melhor do que o próprio Cecilo Máximo. Aquela serviu na África. Áquila serviu na África, na Gália e esteve nas florestas vorazes, que nos levaram o Varo e suas legiões. Ele conhece os gregos e os bretões e tem um bom faro para distinguir. Salve! Eis aqui o glorioso Áquila. Vem, ensina-nos a nós, pobrezinhos, a compreender o valor das pessoas. Viva o Áquila, mestre das milícias! Gritam todos, dando afetuosas sacudidas no velho soldado, que tem o rosto cheio de cicatrizes e assim como está no rosto, do mesmo modo estão seus braços nus e as barrigas das pernas nuas. Ele sorri com benevolência e exclama: Viva Roma, mestre do mundo, e não eu, um pobre soldado, afinal, que está vendo aqui? É preciso vigiar aquele homem alto e loiro, como o cobre mais claro. Bem, mas quem é ele? Dizem que é o Messias, chama-se Jesus e é de Nazaré. É aquele, sabes, pelo qual foi dada a ordem. Será? Mas parece-me que vamos correndo atrás das nuvens. Dizem que ele quer fazer-se rei e suplantar Roma. Já o denunciaram os sinédrios, os fariseus, os saduceus, herodianos e a Pôncio. Tu sabes que os hebreus têm esta minhoca na cabeça e volta e meia aparece um rei. Sim. Mas se é para isso, seja lá como for, vamos ouvir o que ele está dizendo. Parece-me que ele está se preparando para falar. Fiquei sabendo pelo soldado que está com um centurião Fiquei sabendo pelo soldado que está com um centurião que o Públio Quintiliano lhe falou dele, como de um filósofo divino. As mulheres imperiais são entusiastas dele, diz um outro soldado ainda jovem. Eu creio. Eu seria também um entusiasta dele se eu fosse uma mulher, e eu quereria em minha cama, diz rindo-se de contente um outro jovem soldado. Cala a boca, seu sem vergonha, a luxúria te está carcomendo, caçoa um outro. E a ti não, Fábio? Ana, Cira, Alba, Maria, caçoa um outro. Silêncio, Sabino, ele está falando e eu quero escutar, ordena o triário. E todos se calam. Então eu vou deixar aqui a parte 1 e depois eu faço o 329, parte 2, para ficar só com a parte de Jesus e seu discurso. Fiat